Sr. Deputado Bruno Dias, pela bancada do PCP, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu começo por cumprimentar o Sr. Conselheiro Carlos Moreno. Eu diria, Sr. Presidente e Sr. Deputado Helder Amaral, que se calhar não vai ser preciso esperarmos pela segunda ronda para que haja agora uma abordagem à questão sobre o assunto do Metro Sul do Tejo. Mas já lá iremos. Eu quero começar por agradecer a presença do Sr. Conselheiro e, num pequeno comentário, uma crítica muito humilde ao livro que tem sido referido várias vezes nesta audição, quando já depois de o voltar a ler, fiquei mais com a sensação de que me sentiria mais rigoroso eu próprio na leitura destas reflexões e destas informações, na medida em que há aqui mais a constatação, na obra que publicou, a constatação de práticas que têm vindo a ser levadas a cabo pelos sucessivos governos e pelos sucessivos governantes, que eventualmente, em vez de o título ser como o Estado gasta o nosso dinheiro, se lá estivesse como os governantes têm gasto o nosso dinheiro, talvez a coisa fosse mais aproximada depois ao conteúdo efetivo do livro. Porque isso remete mais para uma constatação e não tanto para uma definição, eu diria, ou para uma consideração sistemática do funcionamento do Estado. Porque as coisas não têm que ser necessariamente assim. E eu penso que esta audição, e espero eu as próximas que venham a realizar-se, já está a demonstrar, e espero que venham a demonstrar, que as coisas não têm que ser necessariamente assim. De qualquer das formas, ao verificarmos a prática e o resultado atingido com as decisões e os processos ao longo do tempo, olha, Sr. Conselheiro, não registro a contar-lhe, não, a recordar-lhe aquilo que certamente já sabe, porque é uma história conhecida por muita gente, já contou há pouco a história de um senhor que se deu a pessoa que também falar consigo. Eu conto-lhe a história que já é muito conhecida, que também contei a um governante aqui há uns anos, daquela velha história de uma senhora que está a maquilhar-se e o marido pergunta-lhe porquê. Ela responde que é para ficar mais bonita e ele pergunta, então porquê é que não ficas? Isto é a mesma coisa que se passa com as PPPs. É porque se a eficiência, a economia e a eficácia, o tal value for money, é sempre invocado pela vantagem das PPPs, se o resultado é esse, então porquê é que não é alcançado? Se é para ficar mais bonita, então porquê é que não ficas? E eu, antes dessa questão das vantagens concretas, pelo menos que são sempre impossíveis de alcançar a posteriori, mas anunciadas a priori, eu gostava de centrar-me para já numa questão muito importante que o Sr. Conselheiro abordou várias vezes nas suas respostas, que tem a ver com a questão do comparador público. Há várias perguntas que são feitas aqui hoje, eventualmente dando a ideia, ou pensando eu, que quem faz a pergunta já está à espera de uma resposta num determinado sentido. Eu confesso que vou fazer-lhe agora uma pergunta sem saber à partida qual é a resposta que o senhor vai dar. É se o senhor alguma vez viu, enquanto auditor, um comparador público. Se alguma vez, é que a gente tem falado aqui muito e muitas vezes de comparadores públicos que devem ser apresentados, que devem existir, que devem ser avaliados e que devem ser um critério fundamental para a decisão de avançar com a PPP. E eu, antes de continuar, isto é penso que será, espero eu, que seja uma resposta relativamente simples, perguntava-lhe se alguma vez viu um ou alguns e quais e quando. Eu interrompia por agora. Sr. Conselheiro, eu não sei se não é de ficar mais preocupado com a sua resposta, porque, não querendo fazer a sua resposta por palavras minhas, porque a sua resposta está dada, mas eu daí interpreto que, pessoalmente, o senhor, nunca tendo contactado diretamente com desses documentos, nunca viu nenhum, mas dá-me a ideia de que, às tantas, podemos ficar com a dúvida de que alguma vez possa existir um que seja efetivamente credível e de uma solidez do ponto de vista técnico e em termos de perspectiva que possa assegurar a credibilidade de alguma decisão que aponte para uma PPP com base nessa comparação. E eu agora até acrescento, fazendo minhas as referências que foram feitas há pouco, ainda por cima, comparadores públicos que raramente ou talvez nunca
raramente, ou talvez nunca, tenham existido, que fossem dignos desse nome. Porque uma coisa é um estudo económico de viabilidade, como alguns foram apresentados ao longo de fases, para simplificar, eu diria, instrutórias, de preparação de concursos para contratos de concessão. Coisa muito diferente é aquilo que tem sido aqui ventilado nas intervenções do Sr. Conselheiro sobre o papel e a função de um comparador público. E eu devo dizer-lhe que, mais do que uma vez, quando nós colocámos essa questão nos anos que foram passando, a resposta era dada na opção política a montante, de uma forma geral e abstrata. E, portanto, a pergunta que eu gostava de lhe colocar é, mesmo não existindo, do ponto de vista concreto, para uma determinada negociação ou adjudicação de uma PPP, se conhece algum estudo económico e financeiro por parte do Estado, ou encomendado por este, em que tenha, digamos assim, concluído pela sua credibilidade, Vossa Excelência tenha concluído pela credibilidade desse estudo económico e financeiro, que justifique o assumir desta opção por uma PPP ou pelas parcerias público-privadas, e qual a justificação para esta opção? Quero prosseguir, Sr. Muito obrigado, Sr. É preciso ter azar, Sr. Conselheiro, porque ainda por cima, logo é fora do âmbito desta Comissão de Inquérito que alguma avaliação que pudesse ser credível e sustentada para essas opções é fora desta discussão das PPPs rodoviárias e ferroviárias que já duram desde há décadas. Sabe que há um argumento reiteradamente apresentado em termos gerais e abstratos, que é a aparente incapacidade do Estado para gerir os processos de construção e de gestão das obras públicas e das infraestruturas, etc. E eu pergunto-lhe, do ponto de vista desta leitura, da vocação do Estado e da sua eficiência, eficácia e da sua competência, se não existe aqui uma contradição ou alguma aparente dificuldade de fazer coincidir esta incompetência para gerir as obras e explorar essas infraestruturas e uma profissão de fé na competência que há de haver para negociar com os resultados que depois estão à vista. Ou seja, o Estado é afirmadamente incompetente para gerir. Depois, supostamente, competente para negociar. A prática, e diz-nos aqui o Sr. Conselheiro, é de uma profunda incompetência de quem conduz estes processos da parte do Estado. E falta de condições para isso. Mas há uma perplexidade que se coloca. É a súbita aquisição de capacidades e de competências de quem sai de representar o Estado e de dirigir estruturas públicas e governos e passa para as mesmas entidades privadas com quem esteve a negociar durante anos, sem que aparentemente haja grandes diferenças da mesma pessoa. Para simplificar, Sr. Conselheiro, a minha pergunta, como é que entende, à luz dessa avaliação de incompetência por parte de quem responde pelo Estado, que as mesmas pessoas depois passem, olha, por exemplo, para a Lusoponte, o anterior ministro que negociou essa concessão, ou para uma empresa privada que está nas concessões rodoviárias do antigo Presidente das Estradas de Portugal. Como é que o senhor compatibiliza esta leitura sobre as capacidades de quem negocia pelo Estado com os resultados que depois são conhecidos, e falou no caso da Lusoponte, a propósito de variadíssimos exemplos de falhas na negociação, para depois as mesmas pessoas se sentarem do outro lado da mesa? Se faz favor. Muito obrigado, Sr. Conselheiro. Mas tinha-me feito uma pergunta antes, não tinha? Tinha a ver com esta questão da capacidade do Estado e dos seus representantes na negociação versus na gestão, porque dá-me licença, é que há experiências muito positivas de gestão pública, de obra pública, e eu posso citar algumas, que resultaram em magníficos indicadores do ponto de vista de value for money, que se confrontam com situações muito graves do ponto de vista da negociação leonina da parte dos privados em relação a estes contratos. Eu tenho pouco tempo, mesmo não vou pedir muito mais latitudes e tolerâncias, mas há aqui questões que eu vou ter que deixar para a segunda parte, para a segunda ronda,
mas eu vou ter que terminar esta minha primeira série de perguntas regressando à história do se é para ficar mais bonita, porque é que não ficas? Porque eu ouvi com muita atenção as explicações agora que o Sr. Conselheiro nos deu, e o senhor remete para um conjunto de propósitos do ponto de vista do funcionamento ideal ou teórico de um modelo de negócio, que é exatamente o contrário do que nós temos visto ao longo dos últimos 20 anos. E mesmo quando se olhar para o único caso, e eu registrei, o único caso positivo, vou terminar, o único caso positivo na sua opinião, de uma PPP, que é o caso da Fertagos, que diz que é autossustentável a partir de 2011, receitas que fala para o Estado, eu pergunto-lhe se está a ter em conta aquilo que o Estado pagou adiantado em isenções de taxas de infraestrutura e apenas em 6 anos, entre 2005 e 2011, de cerca de 180 milhões de euros que pagou à concessionária, sem contar com aquilo que as populações pagam todos os dias, com tarifários muitíssimo mais altos do que seria de esperar. E, portanto, é esta confrontação necessária entre o ideal e a teoria e aquilo que é a realidade prática dos últimos 20 anos que eu penso que é necessário trazer para esta comissão de inquérito. Muito obrigado.